Fala, Krieger. Bem-vindos à Massada. É isso. É isso. Meu chefe, bom dia, Matheus, dá bom dia. Bom dia pra você que tá aqui. Agora eu vejo um varão de branco. Essa eu não conheço. Não, mas é agora, é no Flow. Ah, o Flow? Oxi. Vamos lá. Eu vejo um varão de branco entrando na igreja e nas tuas mãos estava as 7 chaves do... Ei, no mais, faltou o quê? Assistir a aula de espontâneo com a Ana Paula Valadão na Farm, Fornalha Worship School. É porque aí saiu, você que não quer passar vergonha com o Matheus, se inscreve aqui embaixo. Saiu do nosso habitat natural, né, velho? Foi pro Corinho de Fogo, né, mano? Tá. Se fosse na... Mas quem flui em qualquer lugar. Ah, então flui no... Então prega no forró, então, mano. Ô louco. Prega no... Fomos presos. Opa. Acabou de perceber que eu perdi meu crachá. O que você falou? Vai ter que ficar aqui no hotel ou adquirir o verdadeiro nome do Nick, Adamastor. Mano, o namorado dele desenterra coisas que não podem ser desenterradas. Começa aí, Luizinho, Adamastor. nosso videomaker aqui, dá o seu feedback. Cara, muito bom. Não, do nome. Fala do nome pra mim. Não é uma viagem comum para Israel, né? Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de estar em Israel e participar daquilo que é o tour bíblico e toda a parte. E aqui é outra parada, né? A gente já está começando a ver. E são oportunidades que vão surgindo. Mais do que entender que a gente não está numa viagem qualquer, é entender que você também não é uma pessoa qualquer. E a voz que você carrega e você representa consegue moldar aquilo, e moldar eu não quero dizer de uma forma negativa nem nada, mas de forma de influenciar. Todo mundo aqui é um influenciador. Influenciar como uma geração vai pensar. A gente acabou de conectar com os gringos, tá todo mundo aqui. Welcome to Israel. Agora a gente vai ter um tempo de louvor e adoração. Mano, isso aqui é absurdo, é absurdo. It's like Sunday morning, you don't know if it's the 9 a.m., the 11 a.m., the 4 p.m., it's just... Come on, we all sing together, you know, everybody together. Wandering into the night. Come on, sing. Wanting a place to hide this weary soul. O lugar que a gente estava mostrando no último vídeo é essa casa aqui, que basicamente é onde Pedro tem a visão em Atos no capítulo 10. Explica brevemente o que é isso aqui. Aqui, ó, essa casa aqui que a gente tá vendo, isso aqui é o local, não foi essa casa em exato, mas é nesse local pela descrição, tanto da tradição, quanto também dos documentos que se encontraram, que ele teve essa visão. E essa visão de Pedro não é só um detalhe da Bíblia, né? Tá lá em Atos 10, na verdade isso aí é o que faz com que toda a teologia e tudo que era a doutrina da época seja substituído por um novo entendimento agora, que é aquilo que Deus consagrou, que não pode então ser classificado como impuro. E isso quebra uma tradição e na verdade abre caminho pra gente, gentios, aqueles que não são de descendência judaica, mas que agora vêm para a família da fé através do sacrifício de Jesus, da cruz. Então, se não tivesse esse lugar aqui, essa visão, esse evento que a gente tem ali em Atos 10, Nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui, porque nós não somos judeus de nascença, de sangue ou mesmo de herança. Então, nós somos judeus espirituais, mas pelo que foi liberado aqui. É muito poderoso estar aqui. É pra você parar pra pensar, velho, que as viagens de Paulo, tudo que a gente vê de pregação do evangelho do mundo gentil, acontece nessa visão de Atos, quando Pedro é convencido de que os gentios também deveriam ouvir o evangelho, e essa visão acontece aqui. A família que morava aqui, ela mora aqui há 1800 anos.
E eles moram aqui ainda, tá? Tem uma família que vive aqui nessa porta. Aqui a porta. Essa é a família, tem várias placas. E literalmente aqui em cima, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar. Não sei se dá pra ver, mas ó. Aqui. Isso aqui é um farol, que também é da família. E essa casa aqui tá há 1800 anos. E eles continuam como um templo. Não é necessariamente exatamente nessa casa, mas, cara, provavelmente é no máximo 20 jardas para um lado ou 10 jardas para o outro. Mas esse é o lugar onde Pedro tem uma visão sobrenatural que inicia o processo dele ser convencido de que nós também, como gentios, deveríamos ouvir o evangelho. Linha árabe. Vamos negociar? Shalom, makala, dayata. Negociar. 3 por 2, 2 por 7. Português? E aí, Lucas? Gente, Qual a sua expectativa? estamos aqui agora chegando em Cesareia Marítima e o que vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai ter aqui com líderes aqui tanto do Brasil como de várias nações que estão aqui. É isso aí, acompanha o vlog do Nick aí que ele tá postando. Chegamos aqui agora em Cesareia Marítima, um dos lugares mais simbólicos para o cristianismo. Atos capítulo 23, 24, 27, todos eles acontecem aqui nesse lugar. É a cidade construída por Herodes o Grande, conhecido por ser o grande, por fazer essas grandes construções. E aqui é um símbolo dessa religião que antes era uma religião de pessoas que urinavam em couro. Na casa de Simão, o curtidor, quando Pedro tem a visão em Atos no capítulo 10. Agora a gente está aqui nos destroços daquilo que continua, dessa fé que era tão pequena em poucos homens e suportou 2000 anos de pé. Cara, exatamente nesse lugar aqui que a gente tá agora, tipo nesse lugar aqui, ó, nesse lugar aqui, nesse chão, onde em Atos no final, Paulo ele é acusado em Jerusalém de estar levando um gentil para dentro do Santo dos Santos, ele é apedrejado e ele fala, é justo que isso seja feito com um cidadão romano, e aí ele vem para Cesareia Marítima, que era a capital do Estado de Israel, e nesse exato chão que a gente está pisando é onde Paulo ele é julgado, o apóstolo Paulo, ele foi julgado exatamente nesse lugar, no final do livro de Atos. Isso aqui é muito louco, né? Você tá andando em cima da Bíblia. Cara, a gente acabou de sair da cela de Paulo. Não consegui nem gravar mais nada, porque a gente teve um momento de oração e arrependimento. Foi nessa cela, uma cela bem, uma escavação nova. Faz 4 meses que abriu. Provavelmente a gente deve ser um dos primeiros grupos de brasileiros, pelo menos, a entrar lá. Foi naquela cela que Paulo escreveu a carta de Filipenses, provavelmente, que é a carta mais feliz, onde ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto ele estava numa cela que era uma cisterna e que provavelmente enchia de água o tempo inteiro, água que não era limpa, provavelmente água de esgoto, água da chuva, e acorrentado naquele lugar quente e escuro, ele escreve aquela carta. E ao lado daquela cela, mano, é muito emocionante estar aqui. A gente tá exatamente como se fosse um coliseu, um pequeno coliseu. Aqui é onde os judeus cristãos, eles eram trazidos para ser devorados pelas bestas e pelas feras, aqui em Cesareia Marítima. Exatamente onde eu tô, que é uma estrutura de madeira, é onde era o camarote, onde as pessoas mais ricas ficavam, perto da curva. Você pode ver que tem uma... Porque exatamente aqui na frente, onde as carruagens tombavam, então era um lugar de maior espetáculo. E aqui é onde os cristãos eles eram martirizados. E onde os cristãos, eu já afastei o microfone, algumas coisas devem ter cortado. Aqui era onde os cristãos eram martirizados. E onde aqueles, e foi muito legal, o Isaac, nosso guia, estava explicando que os traidores, a palavra traidor vem de traditor. O traditor era alguém que entregava as pessoas que eram cristãos e ele denunciava elas. E por denunciar elas e abrir mão da Bíblia e falar onde eram os lugares de culto, eles eram traditores. Eles trocavam
a liberdade deles pela liberdade dos outros, e é daí que a gente vem a palavra em português traidor, por causa dessa ação, das pessoas que traíam seus irmãos. E você tá aqui no cerne disso, cara, isso é muito poderoso. Voltamos pro hotel, não gravei, mas a gente foi dar uma corrida de 7 quilômetros. Fui eu e o Isaac para dar um pulo dentro da água. E é muito louco, porque a gente tá a 68 quilômetros de Gaza. Então a gente tá muito perto de todos os conflitos, os mísseis que caíram aqui. Mas a vibe das pessoas é muito diferente. Elas veem a guerra sem medo. Eles estão aqui, cara, super confiantes. E a perspectiva do que eles falam é muito diferente daquilo que a gente ouve lá fora. Conversando com pessoas locais, né, sobre todo o conflito que está acontecendo. Eu vou falar mais disso ao longo aqui da guerra. A gente teve um tempo irado de oração e de preparação com o Bishop Robert Stearns, que é o fundador do Eagle Wings, que é a organização que está recebendo a gente. Tudo que a gente está vivendo é graças a eles que trouxeram todos esses pastores com uma forma de trazer diálogo entre esses pastores, que são pastores evangélicos do Brasil, com aquilo que é a cultura judaica, Israel, e trazer linguagem, sem uma teologia da substituição, nem também um dispensacionalismo estranho, mas navegando entre os dois extremos. Então, trazendo bastante linguagem, isso que eu espero poder mostrar aqui nos próximos vídeos. Estou tomando meu shake de proteína aqui e eu vou mostrar o kit também para vocês. Esse aqui é o nosso kit, a gente recebe crachá e várias coisas que eles dão. Junto eles trazem também uma sequência de camisetas do kit e tem um boné deles irado que eu já usei para correr, já sujei o boné inteiro. Então é isso, vamos dormir. Agora são exatamente 12h53, então a gente tem que estar de pé umas 6 e pouco, umas 6 e meia. Então a gente vai ter umas 5 horas e meia de sono e a gente vai levantar. Amanhã a gente vai passar por Jope, vamos passar por Cesareia Marítima e a gente vai passar pelo Monte Carmelo, onde o profeta fulminou a oferta e desceu o fogo do céu e matou os 400 profetas de Baal. Que dia maravilhoso para degolar profetas de Baal. A gente tá aqui, a gente acabou de almoçar. Mano, o jet lag bateu pesado agora, porque a gente acordou proporcional a seria meia-noite. Então agora seriam 9 da manhã no Brasil, agora são 3h15, então são 6 horas de diferença. E nós estamos exatamente agora no Vale do Armagedon, onde a guerra do fim dos tempos vai acontecer. E, mano, tem casa pra caramba aqui, velho. Acho que o pessoal não tá pensando muito nisso não, mano. Tem casa ali atrás, tem casa ali. O pessoal tá assim um pouco... Eu acho que é um lugar que não é legal você construir um apartamento, uma casa, num lugar onde vai ter a guerra do fim dos tempos. Não é uma boa decisão imobiliária. Uma montanha, e a montanha foi escavada e assentada. A gente está aqui na frente da igreja do Santo Sepulcro, que é um lugar que tradicionalmente há 1800 anos atrás foi onde Jesus tecnicamente ele ressuscitou e foi sepultado. Só que aqui mano, tem uma história muito louca por trás que eu já conto pra você. Inclusive a história envolve essa escada aqui, ó. Outros dizem que é uma tradição mais recente, que a caveira de Adão estava... Essa escada é uma escada que está há 270 anos ali, porque os 5 ou 6 grupos religiosos que comandam essa igreja, eles são incapazes de chegar dentro de um acordo. A gente está aqui dentro, basicamente... Não, mas vem cá explicar. Explica o que dá. Eu já expliquei onde a gente está, mas explica qual é a treta. A treta é o seguinte, não existe um consenso de quem, de fato, é o dono desse lugar. Então, esse local aqui, o Santo Sepulcro, ele é dividido basicamente em 6 vertentes do cristianismo. Apostólico romano, os armenos, os gregos ortodoxos, entre outros, coptas, etíopes, enfim. Tem um 6º aí que faltou na reunião.
e eles não chegavam com consenso de quem era de quem. Aí um árabe, uma família árabe veio para causar a paz entre eles. Cada um foi decidindo, ó, essa parede é sua, essa coisa é sua, essa coisa é sua. Porém, a entrada, o Nick vai botar as imagens aí, a entrada, até hoje não decidiram, a ponto de ter uma escada de manutenção de 700 anos. Mostrei ela aí no outro vídeo. Uma escada que ela representa A incapacidade de chegar à conclusão. Eu vou colocar um vídeo agora aqui. Beijando o Chevrolet agora. Eu vou colocar um vídeo da galera saindo na mão aqui dentro por desentendimento. Eu queria entender que divisão é de cada um. O que não dá pra entender é qual área é de cada um. Tipo assim, qual é a área católica. Porque aquilo ali não é grego. Tipo, essa área aqui não é dos apostólicos romanos. O negão é etíope. Eu acho que aqui deve ser a área armênia ou síria. Aqui é etíope. É etíope? Não. Na moral, mano, foi uma bobagem. Aqui eu acredito em manutenção. Mano, exatamente o que você falou, é muita bagunça, velho. É tipo assim, é tudo jogado, ó. Olha isso aqui. Vários toldos de construção, porque não tem ordem, velho. Não tem regência, não tem liderança. Santo Sepulcro, santa bagunça. Olha isso aqui, os caras estão colocando papel. Aqui, ó. Pedidos. Não sei se dá pra ver. Eles colocam as orações ali, ó. Pra... Aqui é a Armênia. Aqui é o altar de oração armênio. Então aqui deve ser o lado armênio da igreja. Aquilo ali é armênio. Aqui deve ser o lado armênio da igreja. Aquilo ali é armênio. Falei? Mano, o pai manja. Eu sabia que era armênio. Ó, Você brilhou ali. Filma aí. Cuidado que ele perdeu o coisa. Vamos descer lá. isso aqui é o símbolo da Armênia. Da Albânia, perdão. O ponto central é que cada um dessas religiões vai pro seu canto para adorar meio que a sua dissidência e imagem. Mano, mas as pinturas são lindas, cara. E essa pintura aqui pra você? Me pinte como uma das suas francesas. Aqui atrás de mim, na verdade na minha frente, tá o Santo Sepulcro. Essa caixa de pedra é o lugar onde eles acreditam que Jesus foi sepultado. Eles fizeram toda uma proteção em volta do lugar e garantiram que o lugar fosse preservado historicamente. Então, muito bonito aqui.
depois de levar um shaba dentro da igreja mais antiga de Jerusalém e ser tocado pela presença de Deus, enquanto sul-coreanos cantam em hebraico com alemães cantando em hebraico, e eu e o Isaac chorávamos em hebraico. Foi um choro em hebraico. Agora a gente tá no tanque de Bethesda de verdade. Agora, onde é o tanque? A gente tá tentando descobrir sem o guia. O nosso guia, ele desistiu um pouco da gente. A gente é um pouco difícil de guiar. Mas a gente tá sendo guiado pelo Espírito aqui, eu creio. O Espírito tá guiando a gente. E o Espírito vai fazer a gente descobrir onde é o tanque, amém? É que, mano, Jerusalém tem uma parada, cara, que o Isaac, nosso guia, conversou muito com a gente, que é o quanto isso aqui é uma coxa de... Não é, será que não é aqui ali? Que tá protegido? It looks like there. Tipo, cara, Jerusalém é uma colcha de retalhos. Então tem pedra aqui que é do 1º século, tem pedra aqui que é do 5º século, tem pedra aqui que é tipo do 15º século, e tudo isso tá junto. Então são construções em cima de construções, é história em cima de história, e arqueologicamente você vai descobrindo as coisas ao longo do tempo. Bom dia, dia de número 6 iniciando com o homem, a lenda. Bom dia a todos, eu estou aqui do lado de um dos maiores nomes da inteligência comunicacional evangélica no Brasil. Meu Deus! Mas que já extrapolou barreiras e que hoje representa o que é do melhor da comunicação no mundo. Mano, já era. Mano, esse vídeo aqui eu vou colocar num quadro e colocar no meu escritório. Obrigado, ó. Bom dia, dia 6 começando com a graciosa e saborosa paz do Senhor. אכלתם בעיר העתיקה. Muito bem. Chegamos no Monte das Oliveiras, lugar onde Jesus vai voltar um dia para nos buscar. Quem Herodes construiu? Negev foi o Transformers. Lucas Paulo, apóstolo do Senhor, o que a gente está fazendo aqui? Cara, agora a gente está aqui em Massada, a gente vai ver onde era o palácio do rei Herodes. Aqui tem uma... Vem cá. Eu falei certo, será? Será que eu tô falando O certo? que a gente está fazendo aqui, Isaac? Melhor. A gente tá fazendo... O que a gente tá fazendo? Eu achei que o guia sabia. Não, eu ia falar turismo. Caraca, vai pegar mal. Não, a gente tá fazendo uma viagem incrível pelas páginas da Bíblia. Mas onde a gente está? A gente tá em Massada, Fortaleza Herodiana. Uau, e o que é a Fortaleza Herodiana? É um lugar que ele constrói no meio do deserto para poder proteger o seu reinado, né? Que era o louco que manda matar os meninos, Jesus tem que fugir pro Egito. Obrigado. Esse é o nosso guia. O dono de Israel, o prefeito de Israel, Isaac. Você é errado, porque você é ocidental. Eu falei, mas o que tem a ver? Não, aqui todo mundo que colocar uma moeda na maquininha vai pegar o bichinho. Que não tem engano, se você colocou a moeda, você vai pegar o bichinho. Se é um bichinho, você sabe.
entendeu? É como se você estivesse comprando. Igualzinho a gente lá. Gastar R$50 não pega nem... Cara, mas eu tô muito moído da pelada, meu irmão. Rapaz, tudo dolorido aqui, ó. Tudo dolorido, gente. Futebol de... Fala, Krieger. Bem-vindos à Massada. E é isso. É isso. É só pra você usar de... Entendeu? Ah, obrigado, mano. Inclusive, eles eram a pior gente que existia na sociedade do Israel. Até eles chegarem aqui, eles passaram fazendo a limpa, decepando o conteúdo do caminho. Esse vídeo não é digno à realidade da consciência coletiva, tão pouco as vicissitudes que à época faziam parte da religião vigente e do inconsciente coletivo popular que outrora era aqui manifesto. Caramba. Não falou nada, é elementar. Mas vamos lá. Muito bem. Eu acho que a grande tema da história de Massada seria, número 1, radicalismo, número 2, liderança, né? Porque quando eu falo para vocês que Flávio Josefo, ele diz na sua história que este mal nos sobreveio porque nós estávamos desunidos, a gente está numa escalada, como que uma bola de neve de pequenas más decisões que o povo judeu toma ao longo da sua história, que depois elas se desesperam em uma destruição completa e total do nosso país. Leva o nome da sua adoração, leva o nome da sua gratidão por estar aqui essa manhã, começo da tarde. Glória do Senhor Jesus, diga Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. A segunda terça-feira de Israel eu não consegui gravar quase nada. Até porque a gente estava numa reta final da viagem e teve 2 momentos que mudaram bastante a forma que a gente estava vendo tudo que a gente estava tendo contato. Na segunda-feira de manhã a gente teve a oportunidade de sentar com algumas pessoas do governo israelense, que eu não posso dar muito detalhes de quem elas são e porquê, mas a gente teve acesso a materiais que mostravam na íntegra cenas do que aconteceu no 7 de outubro. Nós assistimos quase 1 hora de material sem corte, sem filtro, das pessoas sendo brutalmente perseguidas por terroristas do Hamas, onde você tinha cenas de pessoas perdendo a cabeça, onde você tinha cenas de pessoas sendo pisoteadas e atiradas. E em nenhum momento você via bandeiras que falassem da Palestina ou você via uma intenção de libertação geopolítica. Aquilo ali era crime religioso. Eram pessoas gritando Allahu Akbar, falando que os judeus eram cachorros e falando como Allah era grande. Uma das cenas mais marcantes, que ela também vazou por um filme que é From the River to the Sea, é de um desses rapazes ligando do celular de uma menina judia morta para sua mãe, e ele chorava falando que matou 10 judeus e assim ele era um herói e ele teria um lugar no céu, e a mãe começa a chorar e a família inteira ficou orgulhosa desse menino que cometeu essa atrocidade. E aí você percebe que são rapazes jovens em sua maioria, porque em vários momentos mostra o rosto deles, buscando uma iluminação que é prometida através da promessa islâmica de jihad. E não apenas isso, mas tem quase 10 minutos de cenas de pessoas sequestradas sendo trazidas para dentro da faixa de Gaza e sendo pisoteadas por civis, esfaqueadas por civis e sendo colocadas para ser espancadas até a morte por pessoas comuns, mas que são muçulmanas. E por serem muçulmanas, elas acreditam que jihad violento é uma forma válida. E por que isso aqui é importante? Porque pra gente que está de fora, o conflito Israel e Palestina, ele parece que ele é físico, e a gente quer falar de que como o Hamas ele quer libertar Gaza, e como o primeiro-ministro ele está fazendo uma guerra, e obviamente, estando lá,
Eu não acho que as medidas de Israel elas foram cabíveis em muitas formas em como eles trataram a faixa de Gaza e a situação das pessoas que estavam lá e como isso escalou. Mas é que eu não posso, depois de voltar disso, falar o certo e o errado, porque claramente o Hamas é um grupo terrorista, sem olhar para ser um conflito religioso. E é um conflito de pessoas que são muçulmanas e acreditam que jihad é uma forma válida de trazer o Messias deles. Então eles acreditam que quando eles promovem guerra, o Messias se aproxima. Alguns muçulmanos mais moderados vão falar que jihad não é guerra física, mas é uma guerra cultural. Mas qualquer muçulmano acredita que ele tem que fazer jihad, ele tem que fazer guerra. Se essa guerra é no espírito e na cultura, e se essa guerra é no físico, é debatível. Mas é só você ver as cenas de quase todos os países muçulmanos celebrando na hora que o Hamas invade judeus. Até porque em um dos hadices fala que é normal você perseguir judeus e que um dos sinais é quando eles estiverem escondidos atrás das árvores e debaixo das pedras. E também fala de perseguição de cristãos. Todos esses textos estão aqui para você ler. O importante é olhar e voltar desse lugar, vendo toda aquela brutalidade, aquele massacre, conversando com árabes e conversando com judeus, para olhar para um conflito que ele nunca foi político. E não é uma questão geográfica apenas, é uma questão religiosa. Eles querem uma terra santa. Os muçulmanos querem Jerusalém, enquanto os israelenses querem Jerusalém. Não é sobre ocupar um espaço, é sobre ser algo. É sobre uma crença. E essa crença não vai mudar tão rápido assim, a menos que todos eles tenham um encontro radical com Jesus. Por isso que eu acredito, depois de voltar de lá, eu tenho certeza, a única solução para tudo isso é Cristo. Essas pessoas terem um encontro radical com Jesus. E enquanto eu estava no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, eu tive uma convicção. Jerusalém é dividida em 4 bairros. Você tem o bairro árabe, o bairro islâmico, o bairro cristão e o bairro armênio, que são cristãos armênios. Essas pessoas elas vivem numa pseudo-harmonia. Por exemplo, esse vídeo aqui sou eu passeando no bairro árabe e na hora que deu oração muçulmana começa a tocar uma corneta e essa corneta ela é ouvida por todos os outros bairros. É um respeito sem respeito, é uma convivência, mas é uma convicção de que a minha religião é mais certa do que a sua. E olhando para aquilo ali, do Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus vai voltar, eu tive certeza. Eu falei, a única forma desses 4 se unirem é se eles olharem para o Filho de Deus. Não existe nada que vai fazer o coração deles ser transformado e a realidade física daquele lugar ser transformado. A violência naquele lugar parar de existir se não for Jesus de Nazaré. Israel não vai parar de tentar contra-atacar e perseguir grupos religiosos que querem um território por objetivo religioso e que ameaçam uma estabilidade daquele lugar. Da mesma forma, os muçulmanos não vão parar de perseguir Israel porque aquele lugar tem interesse religioso e o conflito já escalou demais para simplesmente ter uma paz. Então nenhum dos dois lados está disposto a ceder. Então quando a gente olha da nossa ótica ocidental, querendo trazer geopolítica para um conflito religioso, a gente soa até mesmo infantil. O islâmico quer que um judeu morra, e o judeu no fim do dia, ele quer que um islâmico morra. No fim do dia, eles até podem conviver no mesmo espaço, mas eles vão continuar acreditando que só um deles tem direito genuíno a estar lá. E essa é o cerne da atenção. E mais pra noite, a gente teve a oportunidade de estar num culto chamado Awake Jerusalem, que é um culto de oração e convocação para justamente isso, ver Jesus sendo glorificado em Israel. Na Fortaleza de Davi, no castelo, a gente teve um culto de adoração que foi muito forte, e para mim aquilo ali foi como se fosse um gosto de um dia a gente cantando na Nova Jerusalém e vendo Jesus sendo glorificado. O que o Oriente Médio precisa é de missionários. O que a Janela 1040 precisa é de cristãos dispostos a ir. O que Israel precisa de missionários. O que a Palestina precisa de missionários. O que elas precisam são os filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, para manifestar as obras do reino e apontar a eles para o Filho de Deus. A solução do conflito somos eu e você. Que podemos orar, que podemos apoiar as pessoas em necessidade financeiramente e que podemos ir para pregar as boas novas do Evangelho. A gente viu, o JP Maia pregou, junto com o pastor Felipe Vilela, para 2 judias que entraram no momento de oração nosso, e elas falaram, cara, a energia aqui é muito boa, e eles falaram, não é uma energia, é Deus presente aqui, pregaram o Evangelho e elas toparam ir numa igreja judaico-messiânica que tinha ali, e a gente olhou para aquilo ali e falou assim, é possível. E sabe onde aconteceu essa cena? Exatamente no Monte das Oliveiras. E toda essa mistura, nesse primeiro dia, fez no segundo dia a gente ter a oportunidade de sentar com o presidente, apertar a mão dele, fazer algumas perguntas que precisava fazer, não que ele tenha todas as respostas, mas amadurecer a visão de que o conflito ele não é um conflito que tem como ser resolvido com a nossa política. E literalmente no dia depois que a gente voltou, os reféns foram libertos para a glória de Deus,
Existe paz agora, mas eu sou muito tentado a acreditar que essa paz é temporária. E a minha oração sincera é que a gente não olhe para Israel e para o Oriente Médio como uma história distante, mas como um campo missionário obrigatório. A Igreja do Brasil precisa ir. Eu acredito numa geração que vai para os países árabes, vai para os países orientais pregar o evangelho. O Japão precisa ser evangelizado, a Coreia precisa ser reevangelizada, a Índia precisa ser evangelizada, a África está numa guerra civil, principalmente na Nigéria, entre muçulmanos e cristãos. A Europa é um continente pós-cristão. Nós temos uma demanda altíssima em todo o Oriente Médio. Rússia está numa ortodoxia estranha e precisa ter um evangelho genuíno. A Austrália, onde eu morei com a minha esposa, é um país onde ninguém liga para nada e precisa ter um contato com o evangelho. Nós precisamos sair e pregar. Jesus precisa ser conhecido. Eu não consegui gravar porque eu acho que eu fiquei tão profundamente tocado por tudo que eu vi e tentando processar tudo isso, mas eu não queria deixar o vídeo sem uma conclusão. E a minha conclusão, tendo o privilégio de estar na terra de Jesus, obviamente foi maneiro, você viu isso ao longo do vídeo inteiro, e eu aprendi tanto, eu fui tão ministrado, mas a cereja do bolo final é, se Jesus andou naquela terra precisa conhecer Jesus andando hoje. Jesus não é um Deus que andou, Jesus é um Deus que anda. Ele anda na minha vida, ele anda na sua vida, toda vez que nós passamos, Jesus anda conosco. É por isso que quando fala que se você fizer bem a qualquer um desses pequeninos, você me faz bem. Porque existe uma lógica de que Jesus ele não está lá no céu, ele está aqui agora. E mais poderoso do que para mim andar no mesmo chão onde Jesus andou, foi andar naquele chão que Jesus andou com Jesus andando comigo de novo. E eu acredito que é isso que aquele lugar precisa. Israel precisa de Jesus, o Oriente Médio precisa de Jesus. Nós somos a resposta que o Oriente Médio precisa. Que Deus te abençoe, espero que você tenha sido divertido, ensinado e inspirado por esse vlog e pelo outro da parte 1. E espero poder compartilhar mais de algumas viagens que o Senhor está dando a oportunidade de fazer. Deus te abençoe, tamo junto, falou, tchau, tchau.